Essa semana The Boys acabou, e o Papo Monstro, sendo o Papo Monstro, tá fazendo um vídeo dias depois porque simplesmente é difícil pra mim conseguir surfar no hype. Mas, enfim, eu gostei. Que mau gosto do carai! Como você conseguiu gostar dessa bosta? Ficou cheio de pontas soltas. Eu já cheguei no Papo Monstro dando like. Aquele final ficou horrível! Beleza, vamos lá. Eu sei que foi um final que não agradou a muita gente, e que já faz um bom tempo que a gente vem tendo uma leva de séries que tem tido finais considerados decepcionantes. Game of Thrones, Attack on Titan pra uma galera, Stranger Things. E em parte eu fico até meio pensativo para saber como vai ser o final de Circo Digital, porque eu não desacredito que vamos ter novamente essa mesma reação. Vai passar no cinema, vai passar no YouTube, e as pessoas vão falar que o final é decepcionante, que deveria ter sido mais fiel a Have No Mouth and I Must Scream e blá 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 blá. E eu não desejo invalidar a opinião das pessoas, cada um tem o direito de gostar ou não gostar das coisas, mas existem ressalvas que devem ser apontadas sobre o assunto, porque eu sinto que hoje, principalmente na internet, as pessoas desaprenderam um pouco a lidar com finais. E pior, talvez tenham desaprendido até a pensar por conta própria. E é aquela, esse é supostamente um canal de Pokémon, né? Então, indo nessa linha de raciocínio, Pokémon deveria acabar? É óbvio que não! E aí, me, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Acho que toda vez que eu assisto uma obra que consegue chegar ao seu final, eu tenho uma sensação mista. É incrível como, mesmo quando os finais são bons, eu não consigo celebrar maravilhosamente. Muito porque uma parte de mim, ainda que fique contente, sente porque eu nunca mais vou ver aqueles personagens. E isso me deixa inevitavelmente triste e um tanto frustrado também. Isso parece um sentimento singular, até você perceber que não é. Na verdade, muitas pessoas sentem a mesma coisa que eu. A gente tende o tempo todo a criar esse vínculo parasocial com aqueles personagens e não queremos nos despedir bem como em um relacionamento real. Freud falava muito sobre luto não ser só sobre morte. O luto pode acontecer quando a gente perde qualquer vínculo emocional importante. E personagens fictícios entram nisso, porque sendo bem direto ao ponto, nosso cérebro é bem burrinho, mesmo sendo extremamente inteligente. Ele tem o poder de criar interpretações e sentimentos em cima de coisas que nem sequer de fato existem, tipo uma dor ou uma coceira em um membro fantasma. E o mesmo rola para personagens fictícios. Logo, não é exagero quando alguém chora assistindo uma história, porque naquele momento, aquilo para o seu cérebro é interpretado como verdade. O cérebro não separa perfeitamente isso aqui é uma experiência real de isso aqui é só uma experiência simbólica, é ficção. E talvez seja justamente por isso que finais geram reações tão absurdas na internet, porque às vezes as pessoas não estão reagindo ao roteiro, elas estão reagindo à despedida. E aqui entra uma coisa que eu acho genuinamente preocupante, porque eu sinto que muita gente hoje não constrói mais a própria opinião, ela terceiriza. Como assim, Dutra, terceirizar a opinião? Bom, quantas vezes já aconteceu de você assistir alguma coisa, gostar, e aí você abre o X, abre o YouTube e vê 14 vídeos falando que aquilo foi uma merda, e de repente você começa a achar ruim também. Isso acontece porque a internet criou uma relação muito estranha com crítica. Hoje em dia parece que toda obra precisa ser uma masterpiece revolucionária, um marco da história da humanidade. Caso contrário... Lixo, lixo, super lixo. E calma lá também. The Boys teve um final coerente, fechou arcos, manteve a proposta da série,
terminou parecendo um final. Mas parece que existe uma galera que já entra consumindo a obra querendo o vídeo de análise depois, querendo a review, querendo saber o que o influencer vai pensar. Véi, vídeo de final explicado. De final explicado. O que é difícil de entender ali, na moral. E aí eu vou ser meio filha da puta agora. Desculpa, mãe, eu sei que você tá assistindo. Tem muita gente que fala de cinema na internet sem entender absolutamente porra nenhuma de cinema. E tá tudo bem não entender. Eu também não sou formado em cinema. O problema é quando a pessoa pega um argumento tirado da bunda de alguém no YouTube e transforma aquilo numa verdade absoluta. E pior, às vezes a própria pessoa gostou da parada, mas ela começa a achar que é ruim porque disseram pra ela que é ruim. Tipo o Jar Jar Binks. Isso mata uma coisa que eu acho muito importante, a experiência pessoal. Porque nem tudo precisa ser uma análise técnica de roteiro de 48 minutos. Cara, isso foi específico demais. Tá tudo bem? Às vezes você só gostou da porra da série e tá tudo bem. E sabe outra coisa que você pode gostar? Desse vídeo. O Papo Monstro sempre fala de Pokémon trazendo um assunto para o campo da filosofia, psicologia e às vezes imaginação e teoria. Então, se esse tipo de assunto mais cabeça te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal, vai ser ótimo ter você fazendo parte do exército de monstros. E pra você que já é inscrito, deixa o like, comenta aí qualquer coisa, capacete, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Se for pedalar, pedale de capacete. Acho que já fazem mais de 10 anos que eu me pego pensando como seria o futuro da franquia Pokémon. E talvez hoje você me considere um idiota por ter acreditado, mas eu achava que a teoria dos starters de fogo baseados no horóscopo chinês era real. Mas como assim, mano? É óbvio que todo o tempo ela não era real. Cyndaquil não é um rato, Fennec é uma raposa, meu Deus! Para, vai, vamos convir que essa porra fazia muito sentido. E até mesmo quem não acreditava 100% nela, tinha um pezinho atrás porque a Pokémon Company sabia o que estava fazendo. Eu não sei se você tá ciente, mas teorias vendem, e vendem pra caralho. Desde a 5ª geração, quando eu vi que isso existia, é possível que tenha rolado antes, até com o Tinchar, a gente viu um caminho se formando. Colocar um canídeo, colocar um tigre e depois um coelho não era mera coincidência. Isso alimentava hype. A Pixar faz isso o tempo inteiro, inclusive. Vocês acham que eles vão desmentir a teoria do universo compartilhado, sendo que isso faz as pessoas irem ao cinema assistir para ver em que lugar aquele filme se encaixa? Imaginago tá aí, fazendo vídeo até hoje e mostrando que, mesmo antiga, isso é relevante. Quando o Fuecoco foi anunciado, eu fui um dos que acreditou que um jacaré poderia representar uma serpente. Afinal, tire as patas dele e sobra o quê? Tudo isso porque eu queria que aquilo fosse real. Até que agora, o Pombom de Ventos e Ondas foi anunciado e, de fato, eu realmente aceitei que era o fim da teoria. Mas por que eu tô falando da teoria dos starters de fogo? O que isso tem a ver com o assunto do vídeo? E eu digo que a teoria me fazia pensar em um final. Bom, uma hora a gente teria as 12 gerações, e que talvez esse fosse o fechamento da grande Pokémon. Mas com esse bichinho, o Pombom, eu fiquei sem ideia de final. Me veio aquele insight de talvez Pokémon só continue existindo. Na verdade, isso me faz pensar que um dia eu posso ter filhos e eles vão consumir a franquia como um dia eu também o fiz. Bom, talvez seja de conhecimento geral, mas sempre tem um desavisado por aí, mas a franquia Pokémon já quis acabar algumas vezes. Os conhecidos hoje como Pokémon Gold e Silver eram para ser chamados de Pokémon 2. E seria o encerramento da franquia,
A conexão com o primeiro jogo é tão forte porque, de fato, era para amarrar todas as pontas e fechar tudo da forma mais épica possível. E convenhamos que de fato eles conseguiram, porque a batalha com o Reg é um dos ápices da franquia. Aquilo tem muita energia de final. Mas claro, gerou uma coisa que o mundo gosta muito pouco, que é Dinheiro! E aí, inevitavelmente, um terceiro jogo deveria ser feito. Por que aposentar um time que tá em seu auge? Surgiu então Pokémon Rubi e Safira, e tudo nos jogos soavam como uma novidade, um recomeço, porque de fato eram. Inclusive, a geração fez os primeiros remakes porque a programação da Gen 3 era diferente. E os jogos das duas primeiras eram tão bugados de forma que era melhor não misturar as coisas. Então, foi a forma que projetaram para que se fosse obtido todos os Pokémon na época. E mesmo com a inovação, os gráficos mais bonitos, os jogos não venderam tão bem como os dois primeiros. Talvez sendo o primeiro susto na franquia, de modo que Diamante e Pérola então vieram de novo com a proposta de finalizar a franquia. É por isso que, mais uma vez, a Dex de Sinnoh, bem como a de Johto, soa como uma DLC. Mas aconteceu do encerramento da franquia vender mais do que o seu antecessor. Pokémon ainda tinha gás, continuava vendendo, encontrando crianças novas, puxando fãs antigos de volta, e eu faço parte desse grupo, algum dia eu ainda conto essa história. O ponto é que Pokémon não caiu em nostalgia. E talvez, já que tinha fechado a sua saga no Japão, fosse a hora de um reboot para a nova geração. E o resto é história. Porque nenhuma saga se mantém forte como essa de nostalgia por 30 anos. Olha, eu fiz um vídeo falando sobre como Pokémon se tornou o McDonald's dos videogames há uns dias. O card vai estar aqui na descrição porque eu quero muito que você vá assistir depois. E nele eu menciono como eles têm apostado no seguro. E também falo sobre séries que possuem 15 temporadas. E agora, dando um certo nome aos bois, eu falava claramente de Sobrenatural, ou Supernatural, caso você assistiu o legendado baixado na internet. É curioso pensar que os planos de Eric Kripke eram de ser só 5 temporadas, mas o sucesso fez com, se eu não posso dizer até que forçou, que ela fosse ainda mais além, tendo o triplo do tamanho. O que, felizmente, ele conseguiu realizar em The Boys, finalizando com as 5 que ele disse que sempre teriam. E ainda que muitas pessoas digam que Supernatural deveria ter terminado na 5ª temporada, que ter feito mais estragou a série e segue lista de argumentos tão fortes quanto a galera que ficou comentando por que uma arte era ruim por ser IA, sendo que ela era real, eu confesso que eu sinto uma coisa boa em ter tido mais episódios da série. Alguns dos meus episódios favoritos, como o crossover com Scooby-Doo, vieram disso. E o mesmo é válido para Pokémon. Ainda que tenha uns ou outros que abram a boca para falar como os jogos ficaram ruins na direção do Omori, o que eu acho uma tremenda besteira, algumas das coisas que eu mais gosto na franquia vieram por conta dela ainda se manter existindo. O Corviknight e o Annihilate são um dos monstros que eu mais gosto. O filme do Zarude, puta que pariu! Eu fui assistir esse filme por conta de um comentário de um inscrito falando que o filme era bom, e eu fui com o pé atrás. Eu, com 29 anos, deitei na cama, dei play na Netflix. Sim, tem na Netflix e tem dublado inclusive. Eu adoro assistir coisa dublada, me julgue. E eu me emocionei igual ao Mewtwo Contra-Ataca de tão foda que é a porra do filme. Pokémon, o filme Segredos da Selva, é genuinamente lindo. Então assim, existe muita coisa boa que vem mesmo de um desgaste. Quando olhamos o mundo em retrospectiva, é quase inexorável que as coisas acabam. Tudo tem uma vida útil, por mais longa e poderosa que seja. Os dinossauros, o Egito Antigo, o Império Romano, e trazendo para o nosso cotidiano,
a Blockbuster, a Nokia, a Kodak. Vocês lembram do Orkut? Que foi destruído pelo Facebook, que hoje sobrevive às custas do Instagram, que batalha com o TikTok? Até alguns anos atrás, os filmes de herói dominavam os cinemas. A Marvel nunca esteve tão forte. E hoje em dia, eu acho que ela repensa o caminho que tomou. Eu realmente torço para que o seu encerramento agora seja digno, já que definitivamente não será maior do que o que foi Vingadores Ultimato um dia. E você pode contestar, dizer que o Superman ainda está aí, o Homem-Aranha, o Batman e outras diversas IPs que surgiram nos anos 60, 80, 90. E beleza, mas nem de longe ainda se há a mesma força que já houve no passado. O que, ironicamente, é o contrário para Pokémon, né? Digo, Sword Shield e Scarlet Violet venderam na mesma faixa dos jogos de Gold Silver, sendo maiores do que a maioria das gerações anteriores. É sério, pensa que louco. Tem criança nova encontrando a franquia o tempo inteiro. A gente fica escutando algumas pessoas falando: Pokémon é consumido por adultos, crianças só querem saber de jogar Call of Duty. E essa é uma das maiores besteiras que deixaram crescer e soar como verdade. Tem gente descobrindo Pokémon agorinha. E talvez seja isso que deixa tudo tão estranho. Porque Pokémon não parece uma franquia tentando sobreviver da nostalgia do passado. Ela vende o Charizard porque compram. Porque ele é legal pra o velho paia que nem eu e pra um moleque de 10 anos. Mas a franquia continua criando memória nova. Tem criança hoje olhando pro Tinkaton do mesmo jeito que eu olhava pro Absol. E isso é muito doido. Ah, mas Pokémon antigamente tinha muito mais brilho, os monstros eram mais legais e é sério que até esse momento do vídeo você ainda não se deu conta de que cada um deve possuir o seu próprio pensamento crítico e gostar daquilo que mais te apetece? Como já dizia Clóvis de Barros, se você não tiver isso, nego caga na sua cabeça e você não reage. E claro, talvez isso se deva porque a gente tá acostumado demais com a ideia de que tudo precisa caminhar para um encerramento definitivo. Só que algumas coisas talvez só mudem de dono. O Pokémon que foi meu um dia, como eu falei, talvez seja do meu filho depois. E, sinceramente, eu acho isso bonito. Porque, no fundo, a dor que as pessoas sentem quando uma história acaba não é necessariamente sobre qualidade. É sobre despedida. E talvez Pokémon seja uma das poucas franquias gigantes da cultura pop que ainda não precisou se despedir da gente. Talvez um dia precise. Talvez um dia ela realmente fique ruim. Talvez irrelevante, talvez desapareça, ou Dutra para de falar tanto talvez. Tudo desaparece eventualmente. Mas hoje ela ainda tá aqui. E talvez não tenha problema nisso. Mesmo cansado dela às vezes, mesmo criticando, mesmo sentindo que ela joga demais no seguro, eu ainda fico feliz sabendo que ela continua existindo. Porque no fundo, eu ainda gosto desse hambúrguer. Eu gostei de The Boys ter tido coragem de acabar, de ter um final. Mas eu também gosto de Pokémon justamente por ainda não ter acabado. E honestamente, eu não sei qual dos dois caminhos é mais bonito. E você? Não esquece do like, se inscrever no canal e valeu!